A igreja em Corinto. No livro de 1 Coríntios, lemos sobre um grupo de pessoas, a igreja de Corinto, que evidentemente não tinham uma experiência de unidade. A igreja daquela cidade estava dividida em várias facções ou partidos. Paulo escreveu uma parte da Epístola aos Coríntios com o propósito de repreendê-los e exortá-los a serem um no Senhor. Como essa passagem nos lembra a situação entre tantos cristãos hoje. Lemos em 1 Coríntios capítulo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, versículos 10 a 13, VRC. Esses versos poderiam facilmente ser escritos para a igreja de qualquer cidade hoje. Tal divisão é uma situação comum entre os cristãos de nossos tempos. Na verdade, muitos cristãos foram ensinados que é apropriado que se dividam dessa maneira. Quão lamentavelmente longe isso fica do ideal da cristandade nas Escrituras. Cada grupo diz: somos desta crença ou somos daquela opinião. Eu sou carismático, eu pentecostal. Sou dos que batizam por um ou por outro método, ou sigo um determinado líder. É assim que encontramos uma grande parte da Igreja de Deus hoje, dividida, argumentando e discordando uns dos outros. Um grupo de cristãos talvez desconfie dos motivos, ensinamentos ou métodos do outro. Um determinado grupo ainda pode ter ciúme do outro porque este tem mais membros ou um prédio mais extravagante. Todas estas coisas apenas dividem a Igreja de Deus. Argumentações, contendas e dissensões dessa natureza entre os membros do corpo de Cristo é uma atitude carnal e mundana. Vamos ler novamente 1 Coríntios, desta vez no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 4, VRC. O problema entre os cristãos hoje, em cada cidade, não é que existam muitos encontros diferentes. Isso é uma questão de necessidade. O problema é que cada um desses encontros possui uma identidade separada. Cada um desses grupos começa a aderir a certa doutrina, líder, prática ou caminho que o diferencia dos outros encontros de cristãos genuínos naquela cidade. Cada grupo constrói um tipo de parede ou barreira para manter suas ovelhas separadas de todas as outras. Para cada grupo, o ponto de separação pode ser uma coisa diferente. Entretanto, o resultado é o mesmo: a divisão da igreja em cada cidade em pequenas seitas ou facções que têm pouco ou nada a ver uns com os outros. Essa situação não é de Deus. É o que Paulo designa como carnal e infantil.
Tal divisão destrói o funcionamento adequado do corpo de Cristo e impede a obra de Deus na terra. Permita-me ser corajoso para fazer uma pergunta. Há uma diferença entre dizer sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou sou de Cristo, e dizer sigo os ensinamentos de Lutero, sou batista, apoio uma certa organização do presbitério, ou sou da Igreja de Cristo? Como a situação atual se assemelha com aquela da cidade de Corinto? Entretanto, nós, seres humanos, justificamos fortemente o que estamos fazendo em vez de seguirmos os claros ensinamentos encontrados nas Escrituras. Certo, isso tudo é feito por boas razões, humanamente falando. Alguns estão tentando proteger o que chamam de fé, outros podem estar tentando preservar a pureza de alguma verdade que tenham descoberto. Outros ainda podem estar se esforçando para proteger seus membros de ensinamentos errados. No entanto, o resultado de todas estas razões bem intencionadas é desobedecer às Escrituras e dividir a Igreja de Deus. Pode ser instrutivo lembrar que Paulo escreveu essa epístola à igreja que estava em Corinto. Esta cidade estava repleta de divisões religiosas. Havia muitas facções diferentes e em desacordo. Entretanto, apesar das divisões, Paulo reconheceu que aquela era somente uma igreja que, na verdade, era uma pequena parte da única igreja verdadeira. Conforme vimos, a igreja de cada cidade consiste na junção de cada crente verdadeiramente nascido de novo que habita naquela cidade. Além disso, todas as reuniões cristãs são realmente apenas reuniões de uma única igreja. Portanto, deveríamos nos empenhar por viver esta realidade. Nossos encontros com outros cristãos não deveriam ser fechados e distintos das reuniões do resto dos cristãos da cidade em que vivemos. Quero dizer com isso que nunca deveríamos ter algum tipo de membresia confinada, separada. Nunca deveríamos insistir em que alguém participe apenas dos nossos encontros, proibindo-os de participar de outros encontros cristãos com outros crentes. Nossas paredes deveriam cair e nossas portas deveriam se abrir. Assim também nossos corações deveriam se abrir para cada cristão com o qual entramos em contato. Essa é a verdadeira unidade.